Bacana aí. Tá. Pode ser? Olá? Vamos lá. Estamos aqui na Rádio Laura. Nosso slogan é Cultura, o coração da Rádio Laura. E nós estamos recebendo hoje aqui para um bate-papo a secretária de Cultura, Daniele Barros. E também Áureo Ribeiro. Eu gostaria de saber, assim, como vocês chegaram até aqui, o que aconteceu. Rui, a secretária de Cultura e o deputado da Cultura. Sim. Então estamos, o coração hoje O coração está batendo acelerado. forte, mas o meu Sim. também tá, porque só hoje aqui nós entrevistamos 3 atores, atrizes, dramaturgos, todo mundo de cultura passa por aqui. E a gente conversa muito sobre cultura. E é assim, muito importante saber de vocês o que está acontecendo, como é importante o fomento da cultura, como é importante a gente... Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E sobre também o projeto da Rádio Laura. Tá linda a casa, né? Não, tá linda a casa, é uma casa muito especial. Especialmente porque quando a gente entra na casa Laura Alvim, a gente lembra dessa pessoa que de alguma forma foi mecenas da cultura, em um tempo onde que as pessoas precisavam de abrigo para exercitar sua arte, para fazerem as suas apostas de carreira. E a Laura foi esse braço acolhedor. Né? No centro da cidade do Rio de Janeiro, numa área nobre, né? Numa capital. Então, a gente está muito feliz de estar aqui participando e rememorando essa história de uma pessoa tão especial, né? E que precisava de um lugar de destaque, precisava, para além dessa casa carregar esse nome, essa história precisava ser visibilizada. Então, muito bom a gente saber que tem gente dando vez e voz e mantendo viva essa memória que alimenta a alma da gente, que faz a gente vibrar, da gente se inspirar. E saber que toda essa visita termina numa rádio, onde que o próprio visitante e que os artistas que passam por aqui podem expressar o seu sentimento de fato, conjugar tudo aquilo que a Laura foi num sentimento muito genuíno, que está aí caracterizado em todos os espaços dessa exposição. Olha isso, que beleza, hein? Responsabilidade nossa agora, hein? Sim. Agora eu vou falar uma coisa. É engraçado porque precisava, né, de uma rádio assim. Precisava de um espaço onde fosse só realmente cultura. Não tem... Claro que outras emissoras falam e tudo, mas somente cultura. Nós temos uma rádio web que fala muito disso, é entrevista, é divulgação, e tudo que é ideia é bem-vinda, né? A gente quer ouvir coisa boa, né, Rui? Chega, e a gente saber que tem um canal que nos conecta exatamente com aquilo de melhor do nosso conteúdo, do conteúdo do povo fluminense, Sim, carioca, brasileiro, que é a nossa cultura, que é a nossa maior expressão, a maior expressão da nossa identidade. Isso é maravilhoso, porque o que a gente gosta é de ter opção. Né? E ter uma boa opção é fundamental. Com certeza. E receber vocês aqui pra gente é um alento, né? É muito bom, porque assina embaixo de todo o trabalho que a gente está tendo. E tem muita coisa para fazer ainda. E aí eu acho que é importante, vou dividir aqui com a Aura um pouco essa responsabilidade de contar coisas boas. Né? Nós estamos lá à frente da Secretaria de Cultura há mais de 3 anos. Sim. Chegamos e junto conosco chegou uma crise sanitária muito forte, que colocou as pessoas em isolamento social. A gente sempre fala que a cultura foi a mais afetada nesse processo. Sim. E isso não é um jargão, isso é uma verdade. Porque os cinemas fecharam as suas portas, os teatros fecharam as suas portas, tudo em algum momento virou digital, virou streaming. Isso a gente ainda está em processos de retomada, mas foi um tempo onde que nós tivemos a oportunidade de também vivenciar avanços no âmbito cultural. E um dos grandes avanços, e talvez seja a grande marca da nossa ação na Secretaria de Cultura, porque nós acreditamos no legado humano da arte, foi destravar um fundo de cultura que estava 22 anos represado no estado do Rio de Janeiro, fazendo ele acontecer exatamente nesse momento de muita diversidade. De lá para cá, Rui, já foram 21 editais.
Já foram mais de 500 milhões investidos na cultura, através dessa lei de fomento, desse fundo e também através da lei do ICMS. Andamos na contramão de um movimento do governo federal, onde as pessoas tinham dificuldade de aprovar os seus projetos e os fazerem acontecer através da Lei Rouanet. Ano a ano, a gente vem aumentando mais de 10 milhões de investimento nessa lei do mecenato fluminense. E são milhares de pessoas atendidas no estado do Rio de Janeiro. Aonde a gente vai, dentro do estado do Rio de Janeiro, né, e até fora do estado do Rio de Janeiro, que nós estamos vindo da Colômbia, né, deputado? De lá tinha alguém dizendo pra gente, estou aqui com um curta-metragem que produzi, estou concorrendo, e foi recurso da Lei Aldir Blanc, uma lei assinada pelo deputado. Foi um recurso de um pacto cultural, um recurso destinado pelo próprio governador do estado do Rio de Janeiro, de forma inédita, dentro do Fundo de Cultura, que disse, nós não vamos fazer só o dinheiro que está aí, que também é renúncia fiscal, nós vamos fazer um investimento dos recursos próprios do estado para fomentar a arte nesse tempo que as pessoas precisam de fomento. Então, tem muita coisa boa acontecendo de fato, tem muitas coisas acontecendo nesse exato momento, que foi financiado pelo recurso do Estado do Rio de Janeiro, isso quer seja na Secretaria de Cultura e na própria Fundação de Artes também, que é uma parceira, nós somos parceiros, né, nesse projeto de fazer a cultura acontecer. Quero então, já que falei da Fundação, agradecer. Né? Essa aqui é uma casa da Fundação, agradecer a todos os funcionários da Funarte que nos acolhem aqui nesse espaço, mas em tantos outros espaços de fruição artísticas que são espaços de muita resistência no estado do Rio de Janeiro. Acho que o senhor poderia falar um pouquinho da Lei Aldir Blanc, deputado. Primeiro, Rui, na alegria de chegar aqui e ver esse ambiente, um ambiente de oportunidade, de participar aqui dessa rádio web que leva a mensagem agora a todo o planeta. Respondendo a sua primeira pergunta, eu cheguei de carro. Você falou, como é que você chegou aqui? E cheguei aqui de carro. Ok. Vou deixar a primeira pergunta respondida. Obrigado. Mas aqui se entra num ambiente que é muito importante para o Estado. E essa casa ela tem dois papéis que tem que ser aqui destacado, que é de ter uma casa num lugar privilegiado, Sim. na zona sul do Rio de Janeiro, onde Regional. todo mundo quer estar, participar, vivenciar, e ela acaba impulsionando a outra parte do estado onde a gente tem dificuldade, na Zona Oeste, onde que é difícil levar arte, onde você não tem uma formação de plateia, e essa casa acaba fazendo equilíbrio, né, junto aqui com a presidência da fundação, com a diretoria da casa, para fazer o equilíbrio, de levar o que está sendo colocado aqui também para outra parte do estado, através de contrapartida que é exercida no dia a dia. Então essa casa ela tem um papel fundamental para o estado do Rio de Janeiro, para a arte. A gente chegou aqui e vê como o carinho está sendo cuidado. Eu quero dar os parabéns a toda a direção, a todos os funcionários, Com certeza. todo mundo que milita na arte, todo mundo que pensa nesse equipamento cultural do Rio de Janeiro. Ele não é um equipamento da Zona Sul, é um equipamento do estado do Rio de Janeiro, que pertence ao nosso estado, pertence ao Brasil. E a gente sabe que nesse momento que a cultura começa a vivenciar uma nova experiência, no momento antes que a gente saiu de uma pandemia, e a pandemia ela tem o seu lado sanitário, que impactou muito, ela devastou os empregos, a oportunidade, mas ela também qualificou a nossa cultura no Brasil. Ela deu oportunidade de a gente começar a se relacionar com os editais, de preparar o artista para utilizar uma política pública que ela veio e ficou. A gente, no momento da pandemia, conseguiu ter união de votar projetos importantes, que esses projetos vão ficar agora permanentes na cultura brasileira. A Lei Aldir Blanc 1 foi uma lei de socorro emergencial, a gente está na Lei Aldir Blanc 2. A gente votou a Lei Paulo Gustavo. Nunca se investiu tanto em cultura nesse país, igual vai se investir no ano de 2023. São mais de 7 bilhões de reais em investimento na cultura. Quando a gente fala de investimento na cultura, é na geração de emprego, de renda, é de quem está trabalhando no restaurante à noite, é de quem toca no barzinho, é do artista, é de quem canta, é de quem dança, é levando a arte para uma comunidade, é tirando essa juventude que está ociosa. Eu tive a oportunidade essa semana de visitar a Colômbia e é muito parecido com a gente no dia a dia, e fui numa cidade que tem 1,5 milhão de habitantes. Nessa cidade a informalidade é muito grande, mas é uma cidade muito cultural. Você chega, pega uma charrete, o cara sobe, quer tocar para você, o outro canta uma rima, o outro faz
um rap, e todo mundo se envolvendo ali, mas você vê que a juventude tem a oportunidade de ganhar o seu dinheiro. E essa oportunidade faz que a juventude vive com alegria, sem cometer nenhum delito. Porque ela consegue, através da sua arte, se expor, resolver a sua parte financeira para se sustentar. A educação salva, né? E aí você vê a importância da cultura naquele ambiente ali. E a gente tem trabalhado muito isso no Rio de Janeiro, a gente tem visitado algumas experiências fazendo esse intercâmbio. A gente visitou aqui no nosso próprio país, a gente visitou o Ceará, que tem uma escola gastronômica bem fundamentada, bem pedagógica. Eu conversei essa semana no Ministério da Cultura de fazer uma parceria de o governo estadual quer fazer a escola, junto com o governo federal, de a gente fazer um bom investimento no Rio de Janeiro, que vai gerar emprego, colocando aqui no nosso estado, que a pessoa que já sai da escola já sai empregada nos nossos restaurantes, já sai trabalhando na nossa rede hoteleira. Então, é um desafio muito grande que a cultura promove de oportunidade. Era isso que eu ia perguntar agora, assim, porque tá tudo bom, eu acredito que esse trabalho hercúleo, né, uma coisa difícil de logo após uma pandemia e tudo mais, mas assim, o mundo ideal, o que seria um mundo ideal? O que falta, deputado, fazer para que isso melhore mais, além de tudo que o senhor já falou? O que falta? Falta a gente fazer, né, um pacto de governança. A gente tem que cuidar da política pública. Sim. Então são avanços, são conquistas. O avanço do Fundo de Cultura é um avanço que é uma conquista. Pode mudar secretário, pode mudar governador, pode mudar quem está na cabeça. O Fundo de Cultura vai estar lá sendo fomentado para atender os artistas do nosso estado. Então isso é permanente. O que a gente tem que trabalhar no estado não é a política de trabalhar um mandato. Hoje é o governador A, aí você trabalha na política, depois muda o governador, muda tudo. Não, são conquistas. A Casa Laura Alvim já... Quantos governos já passaram e a casa está aqui viva, servindo a população do nosso estado, e a gente podendo melhorar, podendo avançar, podendo pensar aqui na nova tecnologia para esses cinemas. Essa casa tem o seu simbolismo. Mas como é importante a gente pensar nessa cultura como um todo e deixar um pacto. Que um projeto que não seja um projeto de um mandato, mas seja um projeto para 20 anos, de ser seguido, de reunir com a classe artística, de muito diálogo, de fortalecimento do conselho, de você começar a pensar um projeto que vai atender o estado do Rio de Janeiro. Como a gente tem feito, a gente, nesse estado, quando você rebobinar essa fita, ou agora voltar no streaming, né? Isso. Você tinha cinema em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Aí você lá em Bom Jardim tinha um cinema. O tempo foi passando, a gente foi perdendo todas as salas de cinemas que tinha no estado do Rio de Janeiro, ao ponto de Bom Jardim não ter cinema, de São Pedro da Aldeia não ter cinema, de Miracema não ter sala de cinema, e a gente está voltando nesse tempo com a política pública, né? E o estado do Rio de Janeiro vai ser o estado com maior cobertura audiovisual do Brasil. Nós temos na programação de inaugurar mais de 10 salas de cinemas públicas, com recurso nosso, do governo federal, do governo estadual, para atender o audiovisual no nosso país. E levar oportunidades como a gente chegou lá em Miracema, eu conversando com a dona Maria, e a dona Maria tem quase 70 anos de idade, nunca foi a um cinema. De ela poder ter oportunidade de ir no cinema, de levar o seu filho, de levar o seu neto, de passar Marias, a experiência, né? De ter ali perto da casa dela a oportunidade de um cinema que ela só vê pela televisão. Então tem coisas tão simples que pode ser ali oportunizada para as pessoas e está no direito. A gente tem direito à educação, a gente tem direito à cultura, a gente tem direito à habitação. E aí, nesse papel que a gente está desenvolvendo, a gente garantir esse direito. Entendi. Direito à cultura, à arte, nós à oportunidade. Aqui, sim, e tem muitas Marias assim, né? Sim. Com certeza. Sim. Agora nós estamos aqui vivendo essa cultura, vivendo o teatro, falando com produtores, enfim. E eles sempre perguntam, e eu preciso fazer essa pergunta. Fique à vontade. Vocês vão falar mais com a parte artística? Já falam, vão falar mais? Eles precisam desse alento. Vou dividir essa pergunta aqui. Tem a Daniele. A Daniele faz muito esse papel. Ela é a pessoa do governo que representa o governo falando com o artista. Eu estou no outro papel da cultura. Eu estou mais no papel da oportunidade. Sim. Enquanto ela tem que pensar no conjunto todo, a gente pensa em trazer o recurso do governo federal, para esse governo federal
alocar o recurso aqui e a gente construir a escola gastronômica, que a gente vai falar com outros artistas que a gente vai formar. Sim. A gente pensa em construir o cinema, que vai dialogar, e vamos descobrir outros artistas que esse Brasil precisa conhecer. Teatro. Então, a gente está num dia a dia de fomentar o teatro, de levar o Cine Pipoca, de fazer o dia a dia, de buscar e levar o que o Rio de Janeiro tem de bom para os patrocinadores, colocar que a gente tem uma gestão séria, compromissada, com prestação de conta, com entrega na população, com indicativos que são fundamentais, que quem está expondo aqui a sua marca no Rio de Janeiro tem retorno de marca, tem visibilidade, tem um trabalho por trás disso, que o Rio de Janeiro é o país que é a porta de entrada do Brasil, 40% chega pelo Rio de Janeiro, e a gente vai descobrindo isso no dia a dia de oportunidade. E a Secretaria faz esse papel no dia a dia com o artista, que tem que ser cuidado, tem que ser valorizado, com as nossas bibliotecas, e a gente faz essa junção, né, do dia a dia de tem que ter o operário numa ponta aqui, porque esse dinheiro tem que chegar, e tem que ter alguém com muita capacidade de gestão para gastar esse recurso. Né? Então a gente se divide aqui nessa parceria. Mas a dupla tá boa, então. A dupla tá boa. É como se fosse aqui se a gente fosse traduzir que o povo brasileiro gosta de futebol, seria Gabigol e Arrascaeta, assim, uma coisa assim bem dinâmica que dá certo, entendeu? É como se a gente fosse transferir para o futebol. Uma dupla flamenguista. Eu entendi o que o senhor falou, mas eu discordo um pouco, porque eu sou tricolor, entendeu? E essa dupla aí tá dando muito trabalho. Mas, de qualquer forma, só o fato de vocês estarem aqui falando, e devem estar cansados também, né? Não, viagem. Estamos animados. Quem estiver cansado pode vir para Laura Alvim, que descansa. Bom, isso é verdade. É um ambiente transformador. Deputado. Mas, Rui, deixa eu... Deputada, olha. Não, deputada é ele. Perdão, secretário. Rui, essa pergunta é super importante que a gente responda, por conta de que não dá para fazer nada e acertar se a gente não tiver a capacidade de escutar. E essa escuta tem que ser real, verdadeira, olho no olho, né? E eu preciso dizer para você que eu sou uma professora. Então, aprendi a fazer cultura na sala de aula. E conheci os equipamentos do Estado do Rio de Janeiro culturais, muitas das vezes pelo braço de outros professores e de projetos escolares que mudaram a minha vida. Eu não fui a primeira vez ao Teatro Municipal com a minha mãe e com meu pai. Eu fui com a minha professora e com os meus amigos de escola, porque minha mãe fazia determinado sacrifício para pagar aquela excursão escolar, porque eu vinha da Baixada Fluminense, para que exatamente a gente pudesse ter uma experiência de encontrar com a arte, experiência que talvez ela, a nível familiar, em algum momento ela não poderia me proporcionar. Então, a gente tem... Por conta disso e por conta dessa vivência, por conta talvez da própria profissão, a gente foi desenvolvendo também, porque uma professora que não escuta os alunos não é uma boa professora, né? Então, a gente também foi desenvolvendo uma capacidade de ouvir as pessoas que tinham condição de nos ensinar e condição de simplificar quais eram as suas necessidades. Eu posso dizer para você que pode existir Secretaria do Estado do Rio de Janeiro com um controle social tão forte quanto a Secretaria de Cultura, mas não mais. Nós temos na Secretaria de Cultura uma relação de governança que passa exatamente por esse controle social e pelas escutas apuradas daqueles que são os beneficiários das nossas práticas. Para que você tenha uma noção do que eu estou falando, hoje a Secretaria de Cultura é a única Secretaria de Cultura do Brasil e é a única Secretaria de Estado que tem esse perfil. Ela trabalha exatamente no lugar onde que o seu público beneficiário vai para desfrutar da cultura, que é dentro da Biblioteca Parque. Então, a gente tem um andar. Maravilhoso. Isso é quase inédito, tá, no país. Eu estou buscando outra Secretaria de Estado, de qualquer que seja a área, que trabalha onde o seu público vai ter o benefício da sua ação finalística. Eu ainda não achei. Verdade. Estou buscando porque talvez sejamos a única experiência, talvez a experiência mais inovadora do país a nível de administração pública. Para você entender o efeito disso, a hora que a secretária sai da sua sala para usar o banheiro, que fica no mesmo lugar onde qualquer uma outra pessoa
do público pode usar, às vezes tem alguém me esperando na porta, dizendo, secretária, eu vim aqui, sabia que você não podia me atender, mas eu disse que ia pegar um livro porque eu preciso trocar meia hora de ideia com a senhora, ou 20 minutos, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho uma inquietação, eu tenho um questionamento. Eu falo, então se você só espera eu terminar de escovar o dente pra gente conversar, você só espera eu sair do banho. Então, assim, a gente tem o tempo inteiro uma relação com as pessoas que qualificam exatamente o nosso fazer. É controle social na veia, é participação direta. A gente não está lá no governo federal onde que as pessoas não possam ir reclamar os seus direitos ou os seus desejos. A gente está aqui no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe a hora que a gente chega no trabalho, a hora que a gente sai, o endereço que a gente fica e como acessar esse espaço. Então, isso é para simplificar, e a gente tem muito orgulho disso, que para além das nossas instâncias constituídas de conselho, de comitê, que já são públicas, dadas em resolução, e que a gente fez questão de fazer esse organismo muito vivo na Secretaria de Cultura, a gente ainda tem essa experiência prática com o nosso beneficiário fim, que sabe exatamente aonde nos achar. E que sabe, e eu não estou correndo nenhum risco falando isso aqui, porque eu sei que esse podcast vai rodar o estado do Rio de Janeiro, eu não estou correndo nenhum risco, porque as pessoas já sabem disso, sabem que se chegar na Biblioteca Parque, com o tempo será atendido, porque nós atendemos todo e qualquer artista, produtor cultural, fazedor de cultura, trabalhador da cultura, porque não tem sentido em ocupar aquela cadeira se não for exatamente para viver essa experiência. Então, respondeu a minha pergunta. Rui, uma coisa que é muito legal, né? E esse ambiente aqui que vocês transformaram nessa rádio digital é essa oportunidade de fala. Sim. Né? Primeiro você chega aqui e você fica... Eu costumo falar assim, quem trabalha aqui não tem estresse. Ai, Patrícia. Quem trabalha com a arte. Trabalha com a alma. Se estressar um pouquinho, só olha na janela. É verdade, já transforma a vida das pessoas do pôr ambiente. Do sol, né? Se for o pôr do sol, o mar. Então, tem tudo aqui que precisa, de um ser humano precisa, tem tudo aqui, né? Você não precisa de mais nada. Eu costumo falar, Patrícia, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é um ambiente maravilhoso. Só quer trabalhar aqui? Não. Não, seria meu sonho, né? Mas como não pode, eu tenho que fazer meu papel lá em Brasília, não pode. Se eu não fizer aqui, a Patrícia falou assim, precisa de dinheiro para isso, precisa de arrumar dinheiro para aquilo, precisa botar emenda para aquilo. A gente vai para Brasília nesse desafio do dia a dia. Mas o que é muito legal é saber que a arte ela também vai mudando e a gente vai tendo essa oportunidade de conexão. Né? Como é que você pensava que um dia você ia gravar um programa dentro da Laura Alvim? Tecnologia permitir e de conteúdo, você ideias, ter um conteúdo de ser difundido conteúdo, por todo o Brasil, e você poder daqui a pouco fazer, eu vou trocar uma experiência lá com a Secretaria do Ceará, e você aqui fazer um podcast, pode fazer online, pode conversar. Quando eu cheguei aqui, você falou assim, a gente já se conhece, a gente teve uma reunião online, você tem 1000 possibilidades hoje de conexão, de essa arte ser exposta. Né, o Parque Laje vive uma experiência agora de ser uma escola, não é mais uma escola do Rio de Janeiro, é uma escola do Brasil. Sim. Tem alunos de todo canto do Brasil, de fora do Brasil. Então, isso que a gente está vivendo na cultura também, né, dessa possibilidade. Você tem filme que não dá certo lá fora. Quando você pega aquela Casa de Papel, não deu certo no seu país, veio para o Brasil, estourou bilheteria, e depois que ela foi dada sequência de regravar. Então, essa experiência da arte de que a gente está vivendo hoje no mundo, no Brasil, de a gente poder trabalhar e transformar a vida das pessoas. Só o on demand já mudou tudo, né? Eu costumo falar assim, tem deputado feliz. O Brasil permite isso. Porque a gente faz o que gosta. Ninguém vai para a rua pedir o povo a oportunidade para ser triste. Então você pega teoricamente não, né? Então, assim, tem deputado feliz. Agora, não tem deputado mais feliz do que eu, porque eu sou do Rio de Janeiro. Sou deputado da cultura. Quantas pessoas ficam preocupadas? Tem acidente disso. A gente está levando arte, oportunidade. É pegar um menino que a gente pegou na escola de música e saber que ele está tocando hoje, sustentando a sua família. É isso. É pegar uma menina, como a gente investiu lá na Cidade de Deus, na área periférica, e saber que ela está chegando no Bochó. Então, é uma oportunidade de transformação social, de você pegar uma escola onde foi mais de 30 crianças para Madrid.
expor a nossa arte, levar o nosso nome. Então, é essa felicidade que faz também a gente trabalhar muito de domingo a domingo. Eu saí de Brasília na semana passada, de Brasília a gente foi com a comitiva do estado do Rio de Janeiro para a Colômbia, da Colômbia eu já voltei para Brasília de novo, e já voltei, amanhã eu já estou no interior do estado, já amanhã eu sou amanhã em Santo Antônio de Pádua, já visito amanhã à tarde a obra do cinema que está pronta para ser inaugurada em Miracema, e a gente vai tocando dia a dia, porque a gente sabe que esse trabalho, dessa semente que é plantada no dia a dia, muda a vida das pessoas. Da oportunidade simples que o Estado pensou num projeto que eu apresentei em Brasília, discutimos, que é o passaporte da primeira vez, que é o passaporte cultural, de pegar uma criança lá de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, de São João, que nunca foi no Teatro Municipal, que não teria oportunidade no Teatro Municipal. O dinheiro está curto, as pessoas estão trabalhando muito, o pai e a mãe precisam trabalhar hoje, e a gente dá a oportunidade de ela conhecer aquele equipamento e outros equipamentos do Rio de Janeiro que a gente tem promovido aí. Tem sido um sucesso, é o primeiro estado com o maior número de acesso a equipamentos públicos do Brasil. A gente tem isso no Rio de Janeiro hoje, então a gente tem trabalhado muito, porque a gente tem certeza que com essa alegria, com essa vontade, com essa expectativa, a gente vai transformar a vida das pessoas, e nesse caminho a gente vai encontrando outras pessoas que pensam da mesma forma, que quer transformar a vida das pessoas, que vai se juntando e essa corrente vai aumentando. E conte conosco. E a gente tem aumentado a parceria do Estado do Rio de Janeiro, ganhando a confiança. É a Petrobras que volta a investir no nosso Estado, Sim. que volta a ser parceiro da Lei de Cultura. São as companhias elétricas, são as companhias de telefone, são empresas que procuram e falam assim, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, eu estou vendo que o Estado está avançando, eu quero investir em cultura, eu quero ser parceiro numa programação de vocês, eu quero levar a arte para o interior do Estado, e isso tem dado certo. A gente já sente a mudança. A gente sente a mudança. A gente nunca teve no Rio um investimento tão grande em circo, igual está tendo agora. Valorizando aquele artista do circo. Sim. A gente tem hoje no Rio de Janeiro vivendo um novo momento. A gente abriu um edital só específico para cuidar dos circos do nosso estado. Então, é essa alegria, é essa forma de trabalhar. Também um governador que pensa, né, no artista, que vê como a economia precisa da cultura para fortalecer o nosso estado, faz toda a diferença. Muito bem. Então, a gente Eu agradeço vocês estarem aqui. Considerações finais, secretária. Eu quero desejar vida longa para essa rádio. Opa. Acho que o coração que bateu um dia na Laura não pode deixar de bater, não pode parar. Tem que continuar batendo nessas ondas da cultura. E quero me colocar à disposição de todos aqueles que estão ouvindo esse podcast. Saibam que tem uma Secretaria de Cultura que está ao lado dos trabalhadores da cultura, trabalhando para desconcentrar o recurso da cultura e democratizá-lo todos os dias. E quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui, e quero que essa seja a primeira de outras vezes que a gente vai fazer um bate-papo tão gostoso quanto esse. Agora já era. Mas assim, muito bom, muito obrigado mesmo. E a gente também está muito satisfeito e se sente muito honrado de ter vocês aqui. Deputado, quero fazer tirando a colocação do Arrascaeta e do outro, foi tudo bem. Eu senti que seu coração bateu mais forte quando eu falei que era rubro-negro. Eu senti medo deles. Né? Eu senti que você gostou disso. Temos medo. Tá chegando o dia. Eu quero fazer primeiro um agradecimento especial a toda a equipe da Cultura do Estado, né, que vestiu a camisa, que entende o projeto, a todos os servidores públicos, a todos os servidores comissionados, aqui a direção da casa, todos os servidores da casa, o presidente Jackson Emerick, a secretária Dani Barros. O presidente está nos devendo uma entrevista. Não. Ele vai pagar só. Ele está toda hora aqui agora. Ele queria uma exclusiva. Dessa alegria, né, de poder participar, de saber que a gente pode ter nessa energia aqui, a gente pode transformar a vida das pessoas. Então, estou muito feliz. Bom. Desejo que a gente possa ter outras rádios web. Tem a da Laura, daqui a pouco eu vou falar, presidente, dá para fazer em outros lugares. Começa a avançar, vamos levar uma programação melhor, dar oportunidade às pessoas escutar a cultura brasileira aí, que é fundamental com a nossa música popular brasileira. Estamos com entrevista, com participação dos artistas locais, para a gente avançar nesse debate do dia a dia e avançar no Estado de Janeiro. Aqui fica um exemplo. Muito obrigado. Depois vocês podem, quem quiser acompanhar no meu Facebook, aí vocês vão ver a rádio, como é que ficou muito bem montada. Então tá bom. Tá de parabéns, tá de parabéns. Muito obrigado. Só uma observação, eu falei do presidente, ele está aqui, né? Ele só não quis aparecer, mas ele está aqui. Ele está aqui. Ele está na plateia. Ele está na plateia. Então tá, muito obrigado a vocês, continuem assim e vamos continuar cobrando. Isso. Tá? Isso. Muito obrigado. Vida longa à nossa cultura. Obrigada. E vida longa à dona Laura. Vida longa. Agora
Agora pode ligar o ar, gente. Oi, Você viu como é que o presidente ele quer